desça com a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, hoje a liturgia nos coloca uma das parábolas de Jesus. Mas devemos compreender, como eu sempre insisto, a parábola, ela não é para ser compreendida à risca, palavra por palavra. A parábola, ela tem um artifício que é ser contemporânea, mas há elementos que você vai dizer contradiz. Não, a parábola, ela tem um sentido maior, é tentar buscar o que o Senhor quer dizer no nosso tempo. E hoje nós temos a parábola dos arrendatários, dos vinhateiros infiéis. E Jesus, o cerco em torno de Jesus, cada vez está ficando mais difícil. Os evangelhos vão mostrar os grandes conflitos de Jesus, dando a nós cristãos as razões para compreender por que Jesus terminou na cruz. Do ponto de vista legal, foi uma pena capital imputada por Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos não era nada bonzinho. Nós vamos ouvir um evangelho onde a Rádio Patrulha vai contar para Jesus que Pilatos matou os galileus. Pilatos era um homem terrível e declarou a morte de Jesus. Os conflitos que Jesus teve em vida, os calvários que Jesus viveu, até culminar no último, no Getsêmani. E o que diz o evangelho de hoje? Jesus tinha uns homens que eles eram uma pedra no sapato, homens que Jesus vai chamar de hipócritas, um grupo que Jesus terá muitos conflitos, que são os fariseus, uma classe social, e os anciãos do sinédrio, sumo sacerdote. Dentre eles havia gente boa, lembremos depois Nicodemos, mas de modo geral, Jesus os incomodava. E por que Jesus incomodava? O que fez Jesus? Passou pelo mundo fazendo bem, curando os doentes, perdoando os pecadores, ensinando o amor ao inimigo, lavando os pés dos discípulos. Porque na verdade, nosso Senhor ensinava e mostrava um outro rosto de Deus. Não um Deus juiz, não um Deus que fica anotando as nossas culpas. A justiça de Deus, e lembre, Santa Faustina, estamos aqui diante do quadro da misericórdia. A alegria de Deus não é a punição do pecador, mas é a conversão do pecador. É como um pai de misericórdia, Lucas, que nos ensina a alegria de receber o filho pródigo de casa. E quando nosso Senhor apresenta esta visão, incomoda, porque eles não queriam isso. Eles queriam continuar com uma imagem de Deus que justificasse os seus ritos, as suas punições, o motivo pelo qual fazer 642 regras. É o que o judeu vive. Tem que fazer cumprir 642 preceitos.
Meus irmãos, Jesus se apresenta dizendo e questionando: quais são os frutos que a vossa religião está promovendo? A começar, por acaso Deus aprovaria que um pecador fosse apedrejado em praça pública como a mulher? Não. Jesus vai lá e diz: teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Jesus concordou com um templo onde os cambistas e os trocadores de dinheiro, não era dólar, mas ganhavam muito, porque para fazer oferta no templo tinha que fazer o câmbio do dinheiro romano para o dinheiro do templo. Jesus vai lá e derruba as mesas. Jesus questiona: que religião é essa que exclui? Que religião é essa que não produz frutos? Agora entenda a parábola. E Jesus usa desse artifício. Um homem tinha uma vinha, e já vou dando a interpretação, é Deus. A vinha é o povo de Israel. E no Antigo Testamento é muito comum ver isso. O povo de Israel visto como uma vinha. E Deus os transplantou, tirou do Egito e colocou na terra prometida. Fez um lagar, onde podia ser as uvas aproveitadas. Uma torre para proteger. A cercou da invasão dos javalis e dos ladrões. E arrendou. Jesus está claramente dizendo, eles só não percebiam. Mas não é só olhar para o passado. Ele diz: eu tirarei e darei a um outro povo. Ora, filhos, somos nós. Então nós temos que nos incluir. Não é olhar para o povo judeu e dizer: nossa, como eles eram ruins. A questão é como nós estamos sendo. Nós somos esta nova vinha, pelo batismo, como cristãos. Nós somos arrendatários. Não preciso dizer muito de que forma absurda estamos lidando com o mundo. Olha a guerra, e não é só Ucrânia, são 70 países em guerra. E não vamos tão fora. Olha o índice de violência que estamos vivendo, de injustiça. E a pergunta é: como arrendatários, porque não somos donos do mundo, o que estamos fazendo com ele? O que estamos fazendo na nossa administração, na nossa curta geração que passa? E é algo impressionante, meus irmãos, a gente começa a perceber, é uma geração. Primeiro vão os avós, depois os pais, depois os tios, e quando chegar nos tios, o próximo somos nós. É pela lógica. E terminou nossa geração. E a pergunta é que a nossa geração deixará o quê? Do ponto de vista social, mas do ponto de vista espiritual. Você deixará para os seus filhos e para os seus netos quais frutos? A vida, por mais que nós pensamos, é minha, eu faço o que eu quero. Como diz Provérbios capítulo 16, versículo 1. Coitado do homem. Faz tantos projetos, mas não se esqueça, a última palavra é de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1, está lá do Antigo Testamento. Fazemos tantos projetos, não que não devemos fazer, sonhos, perspectivas, na vida pessoal, na vida sentimental, em todas as áreas. Mas a última palavra é de Deus, a hora do acerto. E esse acerto não é aquela imagem de um Deus crápula, um Deus que vem para condenar, não. É a hora que a gente vai ter que prestar conta do que fizemos, do que produzimos em frutos. E meus irmãos,
o que produzimos e o que podemos apresentar a Deus é o bem que fizemos, o amor que propusemos, o perdão dado, a caridade feita, a honestidade vivida, a retidão da intenção, porque a intenção, de novo, citando a Sagrada Escritura, uma intenção errada no fazer, a intenção deturpada, Santa Teresa d'Ávila, uma intenção distorcida, ela anula o feito. E Jesus denuncia isso. Vocês estão sustentando uma prática religiosa, mas a intenção não é remeter a Deus, é vocês simplesmente se justificarem. O Evangelho vai dizer que mandou vários para buscar os frutos da renda, que são na verdade os profetas. 1, 2, 3, depois Deus mandou mais. E a grande maioria dos profetas morreram, até mandaram o próprio filho, Jesus. E aqui Jesus está dizendo o que vai acontecer com ele. E por que a razão da morte? Ambição. Na verdade, Mateus está nos dizendo o motivo da morte de Jesus. Ambição dos arrendatários, inveja, ciúme e não aceitação de uma conversão. E não é exatamente isso. Você poderia se perguntar, por que da primeira leitura? O que tem a ver José do Egito? Gente, não tem nada a ver com esse São José. É José do Antigo Testamento, o filho que era amado do pai. E por causa de uma túnica, você vai falar, mas por causa de uma túnica? É, meu filho, quando a pessoa quer, todo motivo é motivo para o pecado. Esaú e Jacó, por causa de um prato de lentilha. E vamos ser sinceros, né, gente? Não é tão bom assim. Ainda se fosse o churrasco do preço que está a carne, a gente até trocaria. Mas um prato de lentilha, trocar progenitura. Aqui foi por causa de uma túnica com franja. Não é a túnica. O que levou Jesus? Inveja. O que levou Jesus à morte? Ambição, ganância. O que levou os irmãos a tentarem matar José? A mesma coisa. Onde há ciúme, meus irmãos, é um espaço a menos para Deus. Ciúme nunca é bom, nem no casamento. Quem ama zela. O ciúme já é uma deturpação, é sentimento de posse. Zelo é amor, ciúme é posse. Nas nossas relações não é diferente. Se você olhar aqui, e eu não vou aprofundar a primeira leitura devido ao tempo, mas é clássico essa saga de José do Egito. Impressionante que eles tentaram matar, mas olha como Deus termina essa história. Não permite a morte. É jogado numa cisterna. É visto uma caravana com preciosidades para o Egito. Mal sabia o Egito que a maior preciosidade não estava nos camelos, era quem ia na caravana, José. Essa leitura quer dizer como Deus intervém na nossa história bagunçada, como Deus intervém na nossa história cheia de fracassos, de miséria humana. Nós somos tão pequenos, meus irmãos. Só essa consciência já valeria. Como nós somos pequenos e precisamos da graça de Deus. Como às vezes a gente, ou por ação nossa, ou por armadilha dos outros, nós entramos em cisternas, jogados e abandonados. Mas quando se é fiel a Deus, Deus é capaz de entrar nessa tortuosidade do caminho e fazer maravilhas. Aquele que era para ser morto, jogado na cisterna para morrer,
se torna o primeiro-ministro do faraó. Aquele que foi rejeitado pela graça de Deus, pela ação de Deus, se torna a salvação do próprio povo de Israel, quando faltou comida, e foi José que mandou do celeiro do faraó alimento para o seu pai. Essa é a ação de Deus. Quando o mundo negou Jesus, mais do que a José, se José foi vendido por 20 moedas, Jesus um pouco mais, 30. Mas quando o mundo achou que tinha acabado, como diz a Escritura, fecharam a boca do profeta. Como diz a Escritura, agora terminou. Assim como José se tornou o primeiro-ministro do faraó, ele se tornou a razão de nossa salvação. Portanto, meus irmãos, a liturgia de hoje é riquíssima. No ponto de vista do hoje, a nossa pergunta é simples. Eu sou um arrendatário. E pai, você não é dono do teu filho? Teu filho vai ficar com você um pouquinho. Depois ele vai criar asas. Ele foi criado para o mundo. Só isso já basta, como a gente não detém nada. Que frutos estamos produzindo? Que frutos estamos gerando? E a segunda grande mensagem é: seja fiel a Deus. Não importa o que te fizerem e por onde você passar. Assim como em José, assim como em Jesus, Deus é capaz de ir no fundo de uma cisterna e te puxar e te fazer um primeiro-ministro do faraó. Deus é capaz de ir na cruz e te ressuscitar e fazer o Senhor da história. Este é o nosso Deus. Filhos queridos, que este tempo forte nos ajude a entender: Deus não nos abandona. Deus tem um projeto para cada um de nós, que nem nós ainda e às vezes temos conhecimento. Abramos-nos a graça de Deus. Amém.